Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Convido a todos para abrirem suas Bíblias, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 21 e depois nós vamos ler Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Na tradução brasileira, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. Hebreus capítulo 9, o versículo 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Quero apenas repetir essa frase. Quanto mais o sangue de Cristo Jesus pelo Espírito eterno se ofereceu sem defeito a Deus, purificará a nossa consciência. Na versão atualizada está assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é neste eterno e sagrado nome que nós oramos, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu socorro, clamando ao teu Espírito Santo que nos abra os teus céus e se derrame a nós através da tua palavra, porque nós queremos ver um pouco mais do teu Filho, queremos poder olhar para esta mesa, para todos estes elementos, e poder sentir a tua cruz, tudo aquilo que ela é para nós. Senhor, nos ajude, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero trazer apenas uma palavra para nos conduzir a esta mesa. Eu tenho, juntamente com todos os irmãos, insistido neste tema que é tão importante, a mesa do Senhor. É um pensamento que tenho, quando eu vejo irmãos trocando a reunião da mesa, por coisas fúteis nesse mundo, eu tenho uma forte sensação que essa pessoa não viu a cruz do Senhor. Tudo que ele entendeu sobre a morte de Cristo, perdão dos pecados, a libertação da condenação do inferno, ainda está numa esfera de religião e nunca de realidade espiritual. E é lamentável que algumas pessoas não conseguem ver a mesa do Senhor de uma forma sagrada. Irmãos, eu falo isso com muito respeito, mas eu tenho por certo que muitos de nós, eu me incluo nisso, que a nossa conversão começou dentro de uma esfera religiosa, e não dentro de um poderoso novo nascimento. E talvez essa seja uma experiência que nós adquirimos à medida que a misericórdia de Deus, pelo seu Espírito Santo, foi num processo glorioso nos alcançando e abrindo os nossos olhos. E hoje, quando você contempla a mesa do Senhor, você pode ver o quanto este assunto e tudo aquilo que ela carrega em si é fundamental para a nossa espiritualidade, para a nossa devoção, para a nossa vida cristã.
Eu tomei esses dois textos aqui e quero ajudá-los a aproximar um pouco desta mesa hoje, com o coração rendido, grato, vendo algumas particularidades da grandiosa obra do nosso Senhor. Meus amados, eu não sei se você consegue recapitular na sua mente esses dois textos, porque no primeiro aqui de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz, ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Essas duas frases, observe bem elas, duas declarações que parece que estão em completa contradição. Aquele que não conheceu o pecado, ofereceu-se a Deus imaculado. Se você observar, parece uma contradição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora observe, ofereceu-se a Deus imaculado. Você consegue ver essas duas frases, nesses dois textos? E você pode chegar a pensar, como é possível isso? Na verdade, o tema desta palavra é os dois lados da cruz. Aqui nós temos os dois lados da cruz do nosso Senhor. E nós precisamos ver aqui, que essas duas declarações, elas fazem referência, ao mesmo tempo, à obra do nosso Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, no nosso lugar. Aqui você vai ver que são dois lados da obra de Cristo na cruz. Dois lados da obra de Cristo na cruz. O primeiro é aquilo que ele sempre, eternamente foi, imaculado, Cordeiro Santo. Nele não havia pecado. Nele não havia nem mesmo a possibilidade de pecado. O pecado não poderia jamais tocá-lo, porque ele é o Santo de Deus, o Deus com Deus, o Deus impecável. Por isso nós temos aqui o primeiro texto, de Hebreus 9,14, esse é o primeiro lado, o lado do santo, do imaculado, do puro, aquele que é e sempre, eternamente foi, absolutamente sem pecado. Agora existe o outro lado, aquele que se tornou, aquilo que ele se tornou no nosso lugar. Preste bastante atenção. Primeiro, aquilo que ele eternamente sempre foi. Segundo, aquilo que ele se tornou no nosso lugar. Observe bem, Isaías capítulo 53 e o versículo 5, você pode até só me acompanhar aqui, vou ler rapidamente. Isaías 53, 5 diz, o castigo, pega essa palavra, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Coloca essa frase, que nos traz a paz, em parênteses. O castigo estava sobre ele. Observe bem, coloque entre parênteses, que nos traz a paz. Então vamos ler assim, o castigo estava sobre ele. Essa é uma maneira que eu quero levá-los a ler a palavra de Deus. Não faz nenhum sentido, irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesta mesa, cantando todos esses cânticos com letras ricas, isso não passar de uma experiência meramente religiosa, mais um culto, mais uma reunião. Nosso Senhor não é uma reunião para nós, Ele é mais do que uma reunião. Nosso Senhor é o tudo que nós temos. Nós estaríamos completamente desintegrados e infelizes, sem nenhuma paz, caminhando a passos largos para o inferno. Mas o castigo que era sobre nós, estava sobre ele. Esse é o outro lado que você precisa ver. Gálatas capítulo 13, versículo 13, diz algo muito, diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Junte esses dois textos.
é o outro lado da cruz. Primeiro era aquilo que ele sempre eternamente foi, agora o que ele se tornou, aquilo que ele assumiu o nosso castigo, ele assumiu as nossas transgressões, ele assumiu as nossas maldições. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Meus irmãos, irmãs, às vezes a sensação que tenho é que muitos de nós não percebemos nada disso. Às vezes a sensação que temos que a nossa espiritualidade, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso culto, ele depende só dessas horas que nós estamos aqui, e não é a nossa vida, não é a nossa prática de vida, não é o nosso viver. Não é tão difícil dizer Cristo é minha vida, difícil é você dizer Cristo é o meu viver, porque Cristo é minha vida é o aspecto objetivo, Cristo é o meu viver é o aspecto subjetivo. Esse é um ponto importante, e eu quero levar você a ver justamente isso. O castigo estava sobre ele, a maldição estava sobre ele, mas ele merecia o castigo? Não, eu merecia, você merecia. Todas as maldições que eram endereçadas a nós, por causa da nossa própria natureza caída, nós nascemos com uma constituição de uma natureza caída, perversa. Essa natureza era a nossa identidade como filhos da ira, nosso destino era o inferno, porque era isso que merecíamos. Mas eu não posso, irmãos, deixar de lembrar vocês daquele magnífico texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Olhe bem, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos em delitos e pecados. Ele não nos deu vida quando nós estávamos perdoados, Ele nos deu vida quando nós estávamos em delitos e pecados. Observe, isso é muito sério. Cristo não conheceu o pecado, Ele não experimentou o pecado nunca maculou a sua natureza santa. Mas o que foi que Cristo conheceu? Ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Reflita sobre isso. Ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Ele conheceu as consequências do meu pecado, do teu pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Não só isso, ele conheceu a ira de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele conheceu a ira da justiça implacável, da justiça de Deus, a sua justiça implacável. Ele conheceu e ele experimentou. Você e eu não. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu o desprezo do pecado. O desprezo que é provocado pelo pecado. O abandono causado pelo pecado. Tudo isso ele experimentou. Eu e você conheceremos, eu e você iremos experimentar as consequências dos nossos pecados, segundo a justiça de Deus. Irmãos, eu digo para vocês com toda a reverência que há no meu coração pela pessoa do nosso Senhor, nunca, jamais iremos conhecer as consequências dos nossos pecados, porque o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, experimentou todas as consequências dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Você conhece a ira de Deus? Você vai experimentar, ou nós vamos experimentar a ira de Deus, a sua implacável ira. Nós iremos experimentar? Nunca, jamais. E por quê? Porque o Senhor Jesus experimentou a implacável ira de Deus na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar.
Você sabe o que é o desprezo, o que é o abandono? No sentido eterno da palavra. Você sabe o que é viver desolado, abandonado? Você sabe o que é isso? Nós nunca saberemos, irmãos. Nós nunca saberemos o que é o abandono de Deus. Sabe por quê? Ele foi abandonado naquela cruz no nosso lugar. Essa é uma doutrina bíblica. Eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, abram suas Bíblias aqui no livro de Levítico, no capítulo 16, eu vou ler alguns textos. Preste bastante atenção. Aqui, há um capítulo que trata da expiação. No versículo 13 está assim, Levítico capítulo 16, versículo 3. Entrará Arão no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 5, da congregação dos filhos de Israel, então ele teria que fazer um sacrifício por ele e um sacrifício pela sua casa. Versículo 5, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para oferta pelo pecado e um para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Versículo 7, também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2, um para o Senhor e outro para o bode emissário, o Azazel. Ele seria levado para o deserto, seria abandonado, seria desprezado. Arão fará chegar sobre o bode, o qual cair a sorte, para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o sangue para dentro do véu, lá no Santo dos Santos, e fará com que seu sangue, com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, versículo 20, me perdoe, versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Versículo 30, porém naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 34, isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos vossos pecados. E fez Arão conforme o Senhor ordenara. Meus irmãos, aqui está os 2 lados da cruz, do assunto que nós estamos falando. Tudo isso aqui no capítulo 16 do livro de Levítico é a tipologia bíblica. Aqui nós vemos retratado de uma forma muito clara toda esta doutrina, todo este assunto que descreve os 2 lados da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós é o santo, o imaculado, Filho de Deus. Aqui nós podemos ver 2 coisas muito importantes, os 2 bodes que foram trazidos diante do Senhor. Então vocês perceberam pela leitura, a leitura é clara. Lançava-se a sorte,
um bode deveria ser oferecido em sacrifício. Seu sangue era aspergido no propiciatório, no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, que tinha aqueles 3 lugares, o átrio e depois os 2 lugares internos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecendo aquele sangue sobre o propiciatório. E depois de feito essa primeira parte, toda a congregação de Israel estava em torno do tabernáculo. Arão colocava suas mãos sobre a cabeça daquele outro bode, o bode emissário, e confessava todos os pecados do povo de Israel. Aquele bode, ele passava pelo meio de todas aquelas pessoas, todos olhavam para ele, porque sobre aquele bode, de forma representativa, estava o pecado do povo de Israel. Primeiro o pecado foi expiado, agora o pecado é retirado, é levado para longe. Observe isso, está muito claro aqui nesses textos. O primeiro é oferecido num altar, uma oferta de holocausto, uma oferta queimada, e o outro bode é levado para o deserto. É isso que esses textos vão dizer. Aqui está os 2 lados da morte do nosso Senhor. Ele foi uma oferta pelos nossos pecados, e ele foi aquele também que foi feito pecado por nós. Veja algo muito maravilhoso. Eu quero tomar 2 textos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 17. Nesse texto diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e diz, e ele próprio carregando a sua cruz. Aqui está a figura, a descrição da figura desse bode emissário, carregando a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Gólgota. Gólgota, o Calvário, o Gólgota em hebraico, Calvário. Então ele saiu carregando a sua cruz para um lugar chamado Gólgota. Agora o outro texto, e você pode colocar esses textos juntos. Hebreus no capítulo 13, e o versículo 12 diz: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele sofreu longe, ele morreu lá fora. Você está vendo aqui a figura do bode emissário, na pessoa do nosso Senhor. Que coisa linda, meus irmãos e irmãs. Por quê? Esse bode emissário, porque é justamente isso. Deus, ele como que escondendo o seu rosto, porque o castigo que era sobre nós estava sobre ele. As nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. Você pode ver justamente isso. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diz justamente isso, vossos pecados, ou dos vossos pecados, ele cobre o seu rosto, ou ele se esconde. É isso que diz o texto, dos vossos pecados encobre ele, ou retira a sua face. Aqui em Isaías 59, versículo 2, é uma descrição justamente daquela hora, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui está o grande mistério da cruz nessa palavra me, porque ele, como foi possível? A minha pergunta é: como foi possível haver esse desamparo? Martinho Lutero, quando ele estudou este assunto, ele escreveu assim: Deus desamparado pelo próprio Deus. Quem poderá entender isso? Quem poderá entender a possibilidade de Deus desamparar o seu próprio filho? Como foi possível Deus esconder o seu rosto do seu próprio filho? Meus irmãos, não foi do seu filho que ele escondeu o rosto, foi dos nossos pecados, que estavam sobre ele.
foram as nossas misérias, era o nosso castigo que ele estava levando, não o dele, porque nele nunca houve pecado, e nem mesmo possibilidade de pecar. Observe isso. Aquele bode que foi completamente desolado, retirado do meio daquele povo e lançado ao desprezo do deserto, é a figura do abandono da cruz que o nosso Senhor sofreu no nosso lugar. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ignorar esses fatos. Nós não podemos tratar a mesa do Senhor como ritual. Nós temos que tratar os fatos reais, a história real. É na mesa do Senhor que a cruz do Senhor se manifesta de uma forma real. Como diz o irmão Watson, ele diz que na mesa do Senhor, Deus exibe para nós toda a realidade daquilo que foi a morte do seu Filho. É uma exibição do Cristo crucificado. Irmão Thomas Watson. O irmão Joe Owen, ele diz assim: nós precisamos estar diante da mesa do Senhor, com toda a reverência, temor e tremor, como se nós estivéssemos diante daquela cruz do Calvário, como João e Maria estiveram aos pés da cruz. Esse deve ser o nosso coração e deve ser a nossa contemplação, porque é isso que nos livra do ritual, isso nos livra da religiosidade, isso nos faz ver a cruz do nosso Senhor, porque essa cruz não era dele, essa cruz era nossa, aquela morte era nossa, o castigo era o nosso castigo, eram as nossas transgressões que estavam sobre ele. Ele não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado no nosso lugar. Ele era o santo imaculado de Deus. Olhe para isso. Mateus 27, versículo 46, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? A melhor palavra que descreve aquele bode emissário é isso mesmo, desprezo, é abandono, Isaías 53, o versículo 3 diz assim: era o desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. O que quer dizer isso? Isso significa que nunca alguém pôde receber tamanho desprezo, tamanho abandono. Como já disse para vocês em outras oportunidades, se tinha uma experiência que o Senhor havia, ou experiências que o Senhor havia passado, eram as experiências do abandono. Ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Os de Nazaré o desprezaram. Judas o traiu, Pedro negou, todos os discípulos o abandonaram na cruz, exceto João. Desprezo, abandono. Mas aqui está falando do abandono, do desprezo, na hora mais crucial, no momento que ele mais precisava da face do Pai, o Pai retira a sua face dele. Isso é um dos assuntos mais profundos, irmãos. Aqui nós estamos diante da inescrutabilidade da doutrina da Trindade. Essa doutrina, onde nós somos levados diante de uma profunda percepção da grandeza do que significou sempre esse relacionamento do Filho com o Pai. Meus irmãos, se não temos a visão de Cristo na Trindade, não importa o que você viu na cruz, não significa nada. Não importa o quanto você já leu sobre a cruz, não significa nada. Embora esse assunto da inescrutabilidade, da doutrina da Trindade, aquilo que nós não conseguimos chegar na sua profundidade, mas nós podemos entrar, mesmo que de forma periférica, nós podemos ver algo. E tudo que nós podemos ver está nos 4 evangelhos. Como que eles viviam? Por que que ele sempre se referia ao Pai como Pai? Porque
toda a sua vida era a vida do Pai. Na Trindade, nenhum vive para si, cada um vive para o outro. A comunhão, o relacionamento dessas três pessoas é a principal atividade da Trindade. A palavra que revela toda a substância desse relacionamento é doar. Doar. A Trindade é um eterno doar, onde cada um doa para o outro sua própria vida. O Pai, ele é o gerador de toda a vida do Filho, e o Filho toma essa vida e devolve tudo para o Pai. Este é um profundo e glorioso relacionamento da Trindade. Embora a Trindade não seja uma palavra bíblica, ela se tornou uma palavra teológica. Por quê? Porque é nesta palavra que nós encontramos o como do relacionamento eterno dessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o permutador, ele é aquele que faz todo esse entrelaçamento de relacionamento, de vida, de amor, de doação que existe entre eles. É ele, o Espírito Santo, como aquele que torna isto possível. Então a palavra Trindade fala desse como da vida dessas três pessoas da eternidade. E aqui nós temos que ver algo sobre o viver e o relacionamento deles, porque é daí que nós conseguimos extrair toda a grandeza da revelação daquilo que foi a morte do Senhor para nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O que significou aquele abandono? Nunca vamos entender isso. Porque se você estuda os evangelhos, você vai ver ele dizendo: Pai, eu e o Pai somos um. Havia uma união inseparável. Em João 1,18 diz que ele vivia no seio do Pai. A palavra no grego ali significa recôndito, recôndito do ser. Ele vivia no lugar mais profundo do ser do Pai. O Filho, ele sempre eternamente viveu aí. Aqui existe algo muito especial que você precisa ver. Em João capítulo 6, versículo 57, o nosso Senhor diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. Tudo que Jesus falou de si mesmo era aquilo que o Pai era para ele. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, é porque o Pai sempre foi o seu alimento. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque o Pai sempre foi o seu viver. Jesus não falou nada daquilo que ele mesmo não tivesse como experiência no Pai. Isso é muito especial, meus irmãos, porque existe uma divina troca, um intercâmbio eterno de vida, de atividade na Trindade. Isso nunca deixou de existir, mesmo na sua encarnação, na sua vida na terra, ele nunca perdeu isso. Esse intercâmbio, essa divina troca, sempre era presente na vida dele, mesmo limitado no corpo humano. Esse intercâmbio, essa divina troca, esse doar, nunca cessou. Observe bem isso, irmãos. O Filho, ele dá tudo de si para o Pai. O Pai dá tudo de si para o Filho. Assim também com o Espírito Santo. É um eterno doar, é uma doação total, é um compartilhamento total. Observe isso. Aqui está a própria essência do que é o amor da Trindade. A própria essência do que é o amor da Trindade. O Pai não considera a sua própria vida. Ele dá toda a sua vida para o Filho. O Filho também não considera a sua vida. Ele dá toda a sua vida para o Pai. O que significa que toda a Trindade, cada um vive para o outro.
Você conseguiu entender isso? Então agora olhe para aquele texto lá de Mateus capítulo 27. Deus meu, por que me abandonastes? Vou dizer algo para vocês: perder a vida pelo outro é a grande obra da Trindade. Perder a vida pelo outro. Escute isso: perder a vida pelo outro é a substância do amor da Trindade. Então, irmãos, você consegue olhar para esse texto? Deus meu, por que eu? Por que me abandonastes? Não havia nenhum mistério se Deus nos abandonasse. Não havia nenhum mistério se Deus nos condenasse. Não haveria nenhum mistério se Deus nos mandasse para o inferno. Mas é um grande mistério. Por isso que eu falo que essa doutrina é uma doutrina impenetrável. Nós só conseguimos chegar até aqui, eu pelo menos. Porém, irmãos, eu olho e penso: como foi possível Deus abandonar o seu filho, que não conheceu o pecado? Como foi possível Deus abandoná-lo naquela cruz, aquele que sempre foi o imaculado? Como foi possível? Ele era o amado Filho de Deus, o amado, ele era o amor, ele era a completa doação do amor para o Pai. Como foi possível isso acontecer? Eu vou ler 2 textos, que eles vão responder para nós. O primeiro, o Senhor, Isaías capítulo 53, versículos 6 e 8, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, escute: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O segundo texto, versículo 8: porquanto foi cortado como aquele bode emissário, foi tirado da terra dos viventes. Aí diz: por causa da transgressão do seu povo, por causa das nossas transgressões, foi ele abandonado. Por causa de todos os nossos pecados, foi ele desprezado. O que ele tinha em vista, irmãos? Por que ele fez isso? Deixe-me encerrar lendo João capítulo 17. Eu gostaria de ler isso bem devagar, porque os textos em si mesmos, eles são autoexplicativos. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 21 até o 26. O que você vai ler aqui é exatamente o que está escrito. Não precisamos de hermenêutica, de exegese, não precisamos de nenhuma explicação. Os textos são autoexplicativos. Está assim: a fim de que todos sejam todo, somos nós, todos nós. Ele está orando aqui ao Pai. Esta é a maior oração que existe. Não há nenhuma oração que se compare com esta. Você se lembra quais são as primeiras frases desta oração? Ele diz: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Então tudo que ele pede, tudo que ele roga, está nesses 2 lados da cruz. Então ele diz, versículo 20: não rogo, ele está rogando, somente por esses, mas também por aqueles. Aqueles somos nós aqui hoje. Ele orou por você, minha irmã, ele orou por você, meu irmão, para que você estivesse aqui hoje, resgatado, perdoado, com esse senso de pertencimento eterno cravado no seu coração. Ele diz: a fim de que sejam um, e que como tu, Pai, és em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês, a Trindade hoje não consiste mais de 3 pessoas, a Trindade hoje consiste de mais um elemento,
a noiva do Cordeiro. A Trindade consiste de um santuário para o Espírito Santo. A Trindade consiste ainda de uma grande família, de muitos filhos que estão sendo conformados à imagem de Cristo Jesus para Deus Pai. Aí ele diz: para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um. Como que, irmãos? Nosso padrão de comunhão não é o relacionamento que Cristo sempre teve, ou como o relacionamento que Cristo teve com os seus discípulos. Nosso relacionamento de comunhão é o relacionamento da Trindade. Este é o nosso espelho, é o nosso modelo. Ele diz para que todos sejam um, como nós somos um. Um conosco, um como nós. Eu neles. Aí ele vai explicar como é esse um, como é esta unidade. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um. Esse termo aperfeiçoado aqui é maduro, completo, pleno. Aí diz, versículo 24: Pai, quero que onde eu estou, versículo 18 de João 1 vai nos mostrar, onde ele sempre esteve. Estejam comigo os que me destes. Aí a resposta daquela gloriosa oração de Moisés: mostra-me tua glória. Ele diz: para que vejam minha glória. Para que vejam minha glória. Porque me amastes antes da fundação do mundo. É uma outra forma de dizer porque me amastes eternamente. Aí diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Agora observe essa parte: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, a fim, com o propósito, de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, não sei quanto a você, mas eu digo que é impossível você ler esses textos e não sentir vanglória no seu coração. Eu creio que qualquer pessoa que está sentindo aí depressão, transtorno de ansiedade, se seus olhos se abrir com a leitura desse texto, você não precisa tomar Rivotril, você não precisa de psiquiatra, você precisa de iluminação espiritual, porque aqui agora você começa a entender que toda a razão deste abandono, desse castigo, de tudo que ele sofreu, o castigo e o abandono, ele tinha em vista isso aqui, irmãos. E agora nós podemos estar aqui, olhando para esses textos, e com uma alegria indizível, nós podemos comer, nós podemos beber, comer da sua carne, beber do seu sangue, como participantes dele, participantes de todas as glórias que ele alcançou para nós na cruz do Calvário. Se pudermos enumerar, a partir desse versículo 21 até o 26, tudo que diz respeito a nós aqui, o vocabulário é pobre, precisaríamos de muito tempo, para sermos ajudados a entender a grandiosa obra de Cristo na cruz por nós, mas não somente a sua obra, não se separa a sua obra da sua pessoa, quem ele era e o que ele fez, esses dois lados da cruz, quem ele era e o que ele fez, isso precisa arrebatar o nosso coração nessa manhã, meus irmãos. Nós não temos o direito de ignorarmos isto, porque são das mais gloriosas verdades que você pode ouvir. Essa é uma das gloriosas verdades que o Espírito Santo está usando para nos arrebatar para Deus.
antes da vinda do Senhor, antes do toque da última trombeta, nosso coração inteiramente será arrebatado para Deus. A volta do Senhor será apenas um detalhe, porque você vai ter a ousadia de dizer: Senhor, eu sou todo teu. Não há nada nessa terra que me atraia, não há nada nessa terra que segure os meus afetos, que roube os meus afetos. Não há principado, não há potestade, não há falso profeta, não há anticristo, não há nada, não há glórias, não há riqueza, não há nada que possa me arrebatar e me tirar de ti, porque o teu amor me constrange. Primeiro Ele vai nos arrebatar de maneira afetiva, depois Ele vai nos arrebatar de forma física. Era com essa ousadia que Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era nessa ousadia que ele disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu creio que é nesse espírito que nós temos que estar aqui, com a ousadia de dizer: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ah, meus irmãos, que o Espírito Santo toque o seu coração com essas palavras, que você possa sentir isso na sua vida, esse senso de amor profundo, de alegria profunda, de saber que Ele não conheceu o pecado, mas Ele experimentou a ira dos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, mas Ele sentiu e experimentou as consequências dos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, mas Ele experimentou o abandono dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo abra os teus olhos. Que nós não tenhamos a coragem de sair daquela porta sem poder tocar o Senhor com as nossas palavras de gratidão e de adoração. Imaginar que aquele que sempre foi eternamente amado dentro do Pai, aquele que doou sua vida para o Pai, antes dele doar sua vida por nós, ele já doava toda a sua vida para o Pai. Mas para que um dia o Pai tivesse uma família, não de um único filho, porque ele era o único, ele não tinha nenhuma necessidade de ser primogênito, ele era o unigênito. Por que que ele seria primogênito? Por que que ele abriria mão de toda esta glória, desta mais exaltada posição, irmãos? Pensa nisso. Por que ele deixaria esta posição de único amado, de único, inteiro, completo no Pai? Por que que ele abriria mão disso? Ele diz: para que eles possam ser amados, como eu sempre fui amado. Foi seu amor, foi a compulsão do seu amor. Paulo, quando vai descrever isso no capítulo 5 de Efésios, ele não trata a questão de pecados, ele não trata outro assunto, ele vai dizer que ele morreu por nós, por amor, ele se deu por nós, ele se deu por nós, por amor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, suficientes para expressar o quanto o Senhor é especial, o quanto Tu és digno de glória. Muitas vezes a resposta que nós damos é os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas quedas, os nossos fracassos, e mesmo assim o Senhor não desiste de nos amar. Hoje nós estamos aqui, Senhor, nesta mesa como Mefibosete,
aquele filho aleijado, abandonado, que estava lá em Lodebar, nos lugares ermos. Mas um dia o grande rei enviou um grande convite para que ele pudesse sentar na sua mesa. Hoje o grande rei, o supremo rei, tomou estes aleijados do pecado, estes fracassados, esses que estavam condenados, esses que eram os filhos da ira, esses que estavam destinados ao inferno. O grande rei, o supremo rei, enviou um convite. Esse convite era uma pessoa, o seu próprio filho, que pagou toda a nossa dívida, que nos cobriu com o seu sangue de justiça, e pavimentou o caminho desse grande encontro, desse grande banquete, onde nós podemos estar nesta manhã, e sentar diante deste grande anfitrião, e comer dele. Pai, nós não éramos dignos, nós não merecíamos esta manhã, nós não merecíamos participar desta alegria, nós não merecíamos esta paz, mas o Senhor nos deu tudo em teu Filho. Recebe o nosso culto aqui nesta manhã, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, recebe todo o nosso aplauso, recebe toda a nossa gratidão, Senhor. Nós queremos comer com alegria nesta manhã. Nós queremos comer com júbilo. E por quê? Porque não há mais condenação, não há mais separação, não há mais abandono. Agora nós estamos em Ti, nós fazemos parte dessa trindade. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias ao Teu Filho, glórias ao Teu Espírito, glórias ao sangue da cruz, glórias à obra da cruz.